Novamente, bom dia a todos. É um prazer muito grande poder fazer essas apresentações e comunicar os esforços que nós temos feito no sentido daquilo que o Zeca mencionou no final, ou seja, uma contribuição maior brasileira a esse esforço internacional para entender os oceanos do planeta. Eu vou falar sobre dois programas: o Projeto Pirata, um projeto já em existência há mais de 10 anos, e um outro esforço mais recente, que é o Projeto Atlas B, que de certa forma originou-se do próprio Pirata. Essa apresentação ela foi preparada em colaboração com o professor Paulo Nobre, o Dr. Paulo Nobre do INPE, e eu vou tentar fazer o melhor possível em representar aquilo que ele gostaria de apresentar para vocês. Próximo, por favor. Bom, o projeto Pirata, ele na verdade é uma sequência do programa TAL. O programa TAL é um programa que foi implementado para o Pacífico Equatorial e ele naturalmente surgiu depois do El Niño 82-83, como o Marengo ontem mencionou na sua apresentação, que foi um evento que pegou a sociedade completamente desprevenida e somente após o evento é que percebeu-se o tamanho do bicho, do animal que era esse evento. Até então o maior evento de El Niño então registrado. E esse programa é baseado no fundeamento, fundeamento é uma expressão que a gente usa, mas seria a instalação de plataforma de observação chamada de Atlas. Esse Atlas é um acrônimo para Autonomous Temperature Line Acquisition System, e que pode ser visto nessa figura uma plataforma de observação baseada num toroide, uma boia, tem uma dimensão um pouco grande e que é presa ao fundo do oceano por um cabo. Há regiões com até 5.000 metros de profundidade, outros entre 3.000 e 3.500. É um sistema de monitoramento para regiões profundas. E ao longo desse cabo são colocados vários instrumentos de medição de diferentes variáveis da subsuperfície e também na superfície do oceano. Próximo, por favor. Bom, em 1995, um grupo de cientistas do Brasil, França e Estados Unidos se reuniram em Fortaleza para discutir uma extensão dessa rede TAL para o Atlântico. Porque, na verdade, o Atlântico ele apresenta vários processos de interação oceano-atmosfera que são similares ao do Pacífico, e nós não tínhamos nenhum sistema de observação desse sistema, dessa região do oceano. Então, numa reunião após o primeiro dia de trabalho no bar Pirata em Fortaleza, que é para quem conhece sabe como bom é, num dado momento um dos nossos colegas pegou um guardanapo do bar, desse mega bar, e traçou o acrônimo do projeto que nós estávamos criando naquele momento. Então a razão do nome Pirata vem dessa noite inspirada e regada muito isso. Pois bem, o Pirata foi criado em 1995 e a partir de 1996 começamos a implementar essa rede de observação, incluindo naturalmente a estação original aqui. E essa ideia deu tão resultado que alguns anos atrás isso foi estendido também para o Oceano Índico. Então tem também o projeto RAMA, ou RAMA, no Oceano Índico, e que de certa forma completa todo o cinturão equatorial. Então hoje, como o Zeca mencionou, parte daquele sistema global de observação do GUS
está aí nesta região equatorial, e o Brasil, de forma orgulhosa, participa como um dos atores principais nesse esforço. A cronologia é mais ou menos assim: 95, 96, 97 foi o período em que nós concebemos o projeto. A partir de 1996 já algumas boias foram lançadas, e de lá para cá nós temos mantido isso de uma forma hercúlea, através de um esforço individual de cientistas que não têm obrigação nenhuma de manter um sistema operacional, mas que vem mantendo com a contribuição, a colaboração da Marinha do Brasil, diga-se de passagem valorosa. Mas infelizmente é um trabalho, é um parto do ouriço, porque a cada ano nós temos que enfrentar uma série de dificuldades para poder repetir. A cada ano você tem que ir retirar as boias que lá estão, colocar uma nova no lugar, trazer aquela para ser preparada para o próximo ano e assim por diante. E isso demanda o uso de embarcações, uma série de recursos logísticos que nós não dispomos em nenhuma instituição de pesquisa no Brasil, a não ser a Marinha, no momento, e que não tem a obrigação de fazer isso também. Por exemplo, neste exato momento, neste mês de novembro, próximo mês, deveria estar acontecendo o cruzeiro deste ano do Projeto Pirata, que infelizmente não vai acontecer por problemas no navio Antares da Marinha. Então, infelizmente, vai haver uma interrupção nos dados sendo coletados. Isso é horrível, isso é pernicioso para um sistema de observação climática, e é vergonhoso. Os fundeiros do pirata são mais ou menos exemplificados nessa figura, ou seja, uma boia, conforme já havia dito, presa ao fundo do oceano truncado, com vários instrumentos, e que são transmitidos em tempo, as informações, isso é um cabo eletromecânico, e que tem os sensores transmitindo a informação através de um modem acústico, de uma modem de indução eletromagnética, e eventualmente essas informações são transmitidas em tempo real para satélite e eventualmente para um banco de dados, e esses dados são disponibilizados em praticamente tempo real. Existe um pequeno delay que é para um pré-tratamento, um primeiro tratamento de qualidade, e eventualmente, se você quiser, por exemplo, saber as informações do Atlântico Tropical ontem, você pode acessar o site do Pirata e você tem essa informação disponibilizada. Coisas como esta, por exemplo, isso aqui é um perfil de temperatura desde o início. Nesta boia está a 15 graus de latitude norte, que é mantida pelo Brasil. O Brasil cuida dessas boias do lado oeste da bacia. Os Estados Unidos cuida dessas boias que estão aqui do lado nordeste do Atlântico Tropical Norte, e a França toma conta dessa boia. Então as boias brasileiras são essas que aqui estão. E esta é uma das que tem um maior retorno em termos de dados, ou seja, muito pouco interrupção. Infelizmente, agora no final de 2012 vai aparecer uma manchinha branca aqui, que é infelizmente o fato de nós não podermos ir para poder manter essa série de forma contínua. Além desta medida na boia, que é a função principal do pirata, a gente faz também perfis de CTD, antilanças CTDs, radiosondas para medir propriedades na atmosfera, como por exemplo aqui estão as boias da extensão oeste do Pirata, e no cruzeiro de 2005 nós fizemos aqui um perfilamento de CTD, que é essa parte, e ao mesmo tempo lançamos ecosondas para medida de temperatura, por exemplo, na atmosfera, e esse aqui é um gráfico que mostra a temperatura tanto no oceano quanto na atmosfera. Isso tem um valor inestimável para se entender as interações ar-mar nesta região. Também temos sensores de CO2 sendo instalados nessas boias. Aqui, por exemplo, um sensor que é colocado na parte oca desta boia, e alguns dos sítios do Pirata estão neste momento equipados com esse sistema de monitoramento.
como parte do Pirata também, nós estamos fazendo um esforço de povoar ilhas oceânicas com estações de monitoramento, como por exemplo esta aqui na estação de Fernando de Noronha, na qual nós estamos também fazendo monitoramento de diferentes propriedades oceânicas e atmosféricas. No arquipélago de São Pedro e São Paulo também, recentemente, instalamos uma estação de monitoramento e temos feito um esforço também muito grande para manter isso em funcionamento contínuo. Repetindo o que já havia dito, você pode obter as informações em tempo real. Aqui no caso são informações obtidas na estação no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Nós temos diferentes sensores em diferentes boias e, de uma forma geral, nós temos aqui representados diferentes sabores, né, do pirata. Nós temos boias que medem diferentes propriedades, não veio o caso de entrar nos detalhes, mas o que podemos dizer é que nós estamos contribuindo de uma forma muito positiva e substantiva para essa rede de monitoramento internacional. Talvez este seja um dos exemplos da nossa capacidade de contribuir de forma grande para o sistema internacional. Abrindo aqui um pequeno parênteses, nós brasileiros temos às vezes comportamento tanto quanto ambíguos. Ao mesmo tempo que nós queremos ser membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, queremos ser gente grande, somos vivemos dizendo aí que somos a quinta ou sexta economia mundial, mas muitas vezes a gente fica com um pratinho na mão, esmolando, pedindo esmolas, porque a gente é pequenininha, a gente não pode fazer coisas. Podemos sim e devemos. Aliás, uma das coisas que eu sempre digo é que nós temos a obrigação de nos tornarmos a referência em termos de observação no Atlântico Sul. Temos condições e a obrigação. Só nos falta a boa vontade para isso. Aqui são as porcentagens de dados sendo produzidos por cada uma dessas boias. Esta boia da extensão oeste tem um retorno de 97%. Isso é uma coisa extraordinária. Nenhuma das boias da TAO no Pacífico tem essa taxa de retorno. Esta é a maior taxa de retorno de todas as boias ao redor do Atlântico. Aqui são acessos aos nossos bancos de dados, tanto diretamente pela web ou download por FTP, e que mostra que há um crescimento, se não exponencial, mas com uma taxa bastante elevada em termos de acesso aos dados sendo gerados pelo projeto. A produção de artigos científicos também tem uma certa variabilidade, mas de qualquer forma há uma tendência positiva de aumento ao longo dos anos e há uma contribuição substantiva para o conhecimento do Atlântico tropical. Recentemente publicamos um artigo no Bulletin of the American Meteorological Society, o artigo de capa da revista, no qual nós fizemos um balanço do Pirata até o ano de 2008, e a razão disso foi o seguinte: o Pirata, originalmente, ele começou com o nome de Pilot Array. Era um programa piloto, era um experimento que nós cientistas queríamos fazer para demonstrar a necessidade e a utilidade de um sistema de monitoramento como esse. E isso iniciou-se em 2006, 2007. 10 anos depois, fizemos uma análise e concluímos que aquilo não podia mais ser piloto, aquilo deveria ser permanente. Então queríamos mudar o nome de Pilot para permanente, mas no final decidimos por Prediction em vez de Pilot. Então atualmente Pirata tem um diferente nome e não é mais um programa piloto, mas é um programa que nós queremos que seja eterno, se não eterno, pelo menos de longa duração. O problema é que as pessoas que iniciaram isso 10, 12, 14 anos atrás
éramos mais jovens, com muito mais gás, muito mais vontade. Alguns aqui na audiência que já participaram, que já se cansaram, como a Ilana, por exemplo, ela cansou de ficar no calor dos trópicos de hoje, agora está se refrescando na Antártica. Mas de qualquer forma, uma hora ou outra nós vamos parar, seja por decisão nossa ou por decisão alheia à nossa vontade. Quem vai continuar isso? Então eu vivo dizendo esse tipo de coisa. Nós precisamos de um instituto, de uma instituição para manter essas ações de forma contínua e ininterrompida. No Brasil nós temos um Comitê Brasileiro do Projeto Pirata. Ele é presidido atualmente pelo Paulo Nobre, tem um grupo de pessoas que participam de diferentes instituições do Brasil. Eu represento o Instituto Oceanográfico no Instituto. É um programa que é endossado pelo CLAIVA, pelo OPC, que é parte do GUS, ou seja, são um programa do GUS. É a parte operacional conduzida pela Marinha do Brasil. O INPE cuida da parte de modelagem acoplada e utilização desses dados, e ao mesmo tempo a disponibilização de satélites. E outras instituições contribuem com a parte de aplicações, a parte de educação, treinamento ou até mesmo de previsão. Existe um esforço atual de desenvolvimento de um modelo brasileiro de oceanografia climática que está sendo conduzido pelo INPE, com colaboração com diversas outras instituições, tanto do Brasil quanto do exterior. E, para finalizar, vou falar algumas palavrinhas sobre este projeto Atlas B. Esse Atlas B, na verdade, aqui eu estou fazendo um tributo ao colega Alberto Piola, que está na audiência. O Alberto foi uma das pessoas que mais contribuiu para que essa ideia vingasse. Em 2005, ele liderou um grupo de pessoas na preparação de um documento submetido ao WCRP, mostrando a necessidade de uma plataforma de observação na região subtropical oeste do Atlântico Sul. E esse documento foi bem recebido pelo WCRP, que nos disse, sim, nós damos o selo de aprovação para esse esforço. E a partir daí nós estamos então na busca de financiamento, e após 2 ou 3 anos conseguimos isso, e hoje está se tornando uma realidade. Esse projeto, como eu mencionei ontem, ele tem por objetivo colocar uma boia, um sistema de observação nesta região, que é incidentalmente uma região onde em 2004 ocorreu aquele furacão Catarina, e no qual estudos têm sugerido de forma bastante convincente que a temperatura dessa unidade tem aumentado. Ontem várias observações mostraram isso, inclusive uma do Piola, baseado em dados observacionais. Esse projeto Atlas B, na verdade, é um projeto que se tornou até maior do que ele foi pensado no início. Hoje, ele não é somente o fundeamento da boia, mas inclui também fundeamento de ondógrafos, de correntômetros e o monitoramento da corrente do Brasil ao longo dessa linha, que é uma linha, uma trajetória de satélite. A gente quer aproveitar para poder combinar com os dados de satélite também. E uma das funções dessa boia vai ser entender o comportamento da zona de convergência do Atlântico Sul. Ontem, durante as apresentações que foram feitas, mencionou-se, o Pedro Dias, no final, ele estava falando sobre o fato de que esse fenômeno atmosférico está relacionado com águas mais frias oceânicas, que de certa forma os modelos acoplados não conseguem resolver muito bem. E tem uma variabilidade anual, além da variabilidade sazonal, que nós precisamos entender. E até então nós tínhamos a boia pirata mais ao sul, aqui em torno de 19 graus de latitude sul, e nós precisávamos de uma outra para completar e fechar essa zona de variabilidade das águas. Então a boia Atlas também terá essa função de nos fornecer informação para melhor entender o comportamento dessa zona de convergência do Atlântico Sul.
Esse aqui é um navio recente feito pela Universidade de São Paulo, que vai ser utilizado para manter essa boia. E nós estamos construindo essa boia a ser fundeada e, novamente, por ter um goiano envolvido, o nome que a boia vai receber, cada boia que é fundeada recebe um nome. Por exemplo, as boias do pirata são frevo, lambada, tem nomes associados com músicas. Esta aqui vai se chamar guariroba. Para quem não conhece, o guariroba é uma palmeira do Cerrado, que é uma iguaria, uma das iguarias do prato do goiano, e por isso por incrível que pareça, apesar do goiano comer isso de forma desvairada, não está em período de extinção porque é cultivada. Então, eu vou contribuir para o cultivo disso, plantando uma bem no meio aqui. Nós estamos construindo essa boia com a colaboração de duas empresas aqui do Rio de Janeiro. Aqui uma foto tirada no momento em que nós havíamos terminado de construir o toroide, que é a parte flutuante. Aqui a torre que vai ser colocada em cima, e essa estrutura aqui fica embaixo da boia, presa ao cabo. E aqui é o Barreira, que é o diretor da Amplo Datas. Esse é o Lourenço, o diretor da Olus, que faz a parte de construção física. O Barreira está nos ajudando a fazer a parte estrutural de todo o fundeiro. Recentemente tivemos uma publicação na revista de pesquisa da FAPESP sobre esse esforço, que, aliás, está sendo feito em colaboração com outros esforços do contexto do GUS, do PNBoia. Existe uma outra boia sendo desenvolvida também paralelamente com a boia Atlas. Essa boia é uma boia que está sendo desenvolvida em colaboração entre as universidades, se não me engano, o UFRJ, o Centro de Pesquisa da Petrobras e a Marinha também. Na verdade, a Marinha também dizia também não. Ou seja, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: nós, o Brasil, temos condições de fazer coisas que a gente às vezes pensa que não é capaz. Nós somos capazes, sim. Pra você ter ideia, essas boias Atlas, elas são produzidas apenas no PNL da NOAA em Seattle, e eles só permitem a utilização dessa boia onde eles estão interessados. Eles não concordaram em colocar uma boia em 20 Sul, ou perdão, em 28 Sul, que é o local da boia que nós decidimos. Então nós vamos construir essa boia. E essa boia, totalmente construída por nós, instrumentada por nós, o fundeiro completamente. Aqui é o desenho que eu não sou artista, mas eu tentei reproduzir os detalhes do fundeio. Nós vamos seguir esses detalhes para poder fazer o fundeamento agora, no dia 1º de novembro de 2012. Já temos tudo programado, a menos que o pneu fure, o pneu do navio fure, nós vamos fazer o fundamento dessa boia, e eu acredito que será uma contribuição muito boa da comunidade científica para esse esforço brasileiro de contribuir para o Programa Mundial de Observação dos Oceanos. Este é o meu último slide. Eu gostaria, como sempre, aproveitar para dizer algumas palavras. Quem vai continuar a fazer? Porque não adianta você colocar essa boia lá esse ano e tirar o ano que vem. É um esforço. Essa primeira boia está saindo em torno de 750 mil reais. Nós temos que fazer duas, porque daqui a um ano eu tenho que substituir. Então, 1.500.000 reais. Agora, vamos que daqui 2, 3 anos eu resolva mudar de emprego, eu resolva me aposentar, ou alguma outra coisa pior aconteça. Quem vai continuar fazendo isso? Porque isso tem sido um esforço pessoal de um indivíduo, que sou eu. Quem vai continuar fazendo isso? Dificilmente o meu instituto vai... Pode ser que sim, mas pode ser que sim. Então, novamente digo, nós precisamos de uma política nacional para poder manter esses esforços que nós, a comunidade científica, iniciamos. Nós precisamos de um Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas real e que sejam fruto dos nossos anseios, da nossa comunidade científica, e não decisões
do alto nível governamental que resolve às vezes fazer as coisas da forma como eles acham que deve ser, sem ouvir nós, pobres mortais. Então eu termino aqui e agradeço a todos.